sobre desafios da diversidade no mundo corporativo. Vou apresentar para vocês os nossos convidados. Eu vou, enfim, dar uma breve... Vou dar uma resumida no extenso currículo dos três e depois vou pedir para eles falarem um pouquinho mais sobre as atividades que eles exercem e a atividade deles. Malu Nunes, ou Maria de Lourdes Nunes, é mestre em Conservação da Natureza pela Universidade Federal do Paraná, diretora do Grupo Boticário e responsável pela área de sustentabilidade do Grupo Boticário. Seja bem-vinda. Obrigada. Neivia Justa é diretora de comunicação de consumo da Johnson & Johnson. Bem-vinda. Obrigada. E também o Djalma Scartesini, bacharel em psicologia, e tem MBA em gestão estratégica e econômica de recursos humanos, é gerente de diversidade e inclusão da Sodexo Online. Boa tarde. On-site. Obrigada pela correção. Bem-vindo. Obrigado. Bom, quero abrir chamando a atenção para um fato raro. Temos aqui algo raro, que é uma roda de conversa formada por uma maioria feminina. A nossa plateia não é formada por uma maioria feminina e, em geral, as plateias não são formadas por maiorias femininas e as mesas não são formadas por maiorias femininas. Vou pedir para a Malu começar e se apresentar brevemente para a nossa plateia. Malu, por favor. Então, Tatiana, você falou um pouquinho, eu dirijo a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que tem 27 anos e é uma expressão do investimento social privado do Grupo Boticário, e também gerencio a área de sustentabilidade dentro do negócio. O Grupo Boticário tem uma expressão grande no Brasil. A gente tem 9.200 funcionários, são 4.000 pontos de vendas. Eu quero contar isso só para dizer que, com os pontos de venda físicos, a gente está em 1.750 municípios de todo o Brasil, espalhados. E se a gente pensar em venda direta mais e-commerce, a gente está em todos os lugares do Brasil. Então, isso tem um gancho super forte com o tema de hoje, que é a diversidade. A gente precisa estar entendendo e conectado com todas essas pessoas, de todas as regiões, de todos os gêneros, de todas as classes, de todos os pensamentos, de todas as orientações sexuais, para que a gente consiga ter um negócio que atenda essas necessidades todas do nosso Brasil. É uma empresa brasileira, a gente tem orgulho disso e cada vez mais tentamos entender essas necessidades, esses comportamentos, para que a gente traga para dentro da empresa uma representatividade como é o Brasil fora da empresa. Uhum. Neivia. Bom, eu sou cearense, moro em São Paulo há 24 anos. Você já falou um pouquinho, eu sou formada em jornalista. Em comunicação, comecei minha carreira como jornalista, depois fiz uma carreira aqui em São Paulo na área de marketing e há quase 10 anos fui resgatada para a comunicação corporativa. Passei por algumas empresas, então tenho uma experiência diversificada e hoje eu lidero a área de comunicação da Johnson & Johnson Consumo, aqui para a América Latina. Tem um fato curioso quando você falou das mulheres, né, porque eu criei ano passado, de tão incomodada que eu estava com isso, um movimento que chama Onde Estão as Mulheres. Né, e isso tem ganhado um corpo porque a gente precisa trazer para a consciência essa discussão. Não é? Porque está tão arraigado que a gente nem percebe. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui era que o auditório era majoritariamente masculino, o que é ótimo, que a gente pode trazer a conversa para eles. Mas, além disso, eu faço parte do Fórum de Diversidade e Inclusão da Johnson & Johnson para a América Latina e também do Comitê de Mulheres. Djalma. Obrigado pelo convite. Como você apresentou, hoje eu sou gerente de inclusão da Sodexo On-site, tem a própria Occitana porque é uma empresa francesa. On-site porque ela está dentro da casa de vários clientes e grandes empresas aqui. Então a gente tem 2.000 unidades no Brasil inteiro, 35.000 funcionários, e a Sodexo não é só a empresa do cartão, ou como disse o taxista vindo para cá, o Sodex, né, conhecido, não é o Sodex, é uma empresa de alimentação coletiva, manutenção e facilities. E a gente está também em todos os lugares do Brasil, em todos os estados, em grandes empresas com vários negócios, seja em corporativo, em energia e recursos, plataforma da Petrobras, por exemplo, o que a gente chama de locais difíceis como a Vale também, e estamos em escola, educação, universidade, além do corporativo. Bom, tem uma coisa que eu falo sobre diversidade, aí pegando carona na Neivia, é o seguinte:
Eu sou caçula de 5 mulheres, graças a Deus. Criado por elas, eu acho que as mulheres... então eu não vejo o feminino como uma questão da sexo frágil, ou como lugar da mulher, lugar do homem. Eu não vejo isso, porque tudo que eu sou hoje é graças a essas mulheres. Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses e trabalho com RH, que é majoritariamente feminino e não masculino. Ou seja, então eu estou cercado de mulheres. O meu mundo é feminino e não masculino. E eu acho que a gente tem sim que trazer, pela perspectiva do ONU Mulheres, inclusive, que é o do Reforchi, que a gente pode fazer essa diferença. Né? Os homens que estão aqui, que são gestores, podem fazer essa diferença, entendendo que existe uma maneira da gente trazer o feminino para dentro das organizações, não só. Né? A gente está falando aqui dos temas como um todo, mas eu acho que foi muito pertinente essa conversa. E eu acho que quando o homem traz, e aí concordo com ela, pode ser mais poderoso, porque talvez foi o grupo que ajudou a minorizar o papel da mulher e o do homem. Até estava falando com uma outra pessoa antes daqui, que quando eu falo que eu sou pai, aí outro dia numa palestra eu mostrei foto da minha filha, o auditório fez né? Por que o homem, quando faz uma coisa que é feminina, é bonita, sexy, é divertido, mas com um chefe de cozinha, por exemplo, mas a mulher é mais que obrigação, a mulher faz parte do papel, então acho que trazer essa discussão para a mesa é importante. Bom, tá na moda se vender como uma marca que aposta na diversidade, né? Todos nós temos visto aí propagandas de marcas dizendo, não, a empresa tal aposta na diversidade. E, sobretudo, que entende e que respeita a diversidade. A própria palavra diversidade, o uso da palavra virou um capital valioso para as marcas e para as empresas, para a imagem das empresas. O que é que vocês entendem por diversidade? Falando do mundo corporativo, obviamente. Eu posso começar. Eu li uma frase recentemente, que foi postada por um amigo meu da SAP Uniarcos, e diz o seguinte: a diversidade é uma realidade, a inclusão é uma escolha. Então, assim, diversidade somos todos nós. A diversidade faz parte da nossa vida, desde sempre. Né? Agora, se você inclui, é que está a diferença. Né? Você pode negar a diversidade, mas ela existe, e ponto. Diversidade, e não é só de gênero, de raça, de orientação sexual. A gente estava numa discussão, eu estava num outro painel agora de manhã, sobre um estudo que foi lançado sobre a questão da diversidade em empresas brasileiras, e tinha uma discussão, por exemplo, como que você trata pessoas obesas? Como você trata nordestinos? Como você trata diferentes ideologias, diferentes religiões? Então, tudo isso é diversidade. Né? Então, a empresa não pode mais negar a diversidade. Eu acho que o que existe hoje, que a gente precisa prestar atenção, é essa dualidade que existe entre o público e o privado, entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, assim, enquanto existir isso, eu não posso chegar no ambiente corporativo e querer incentivar a diversidade se eu, na minha vida, eu não sou uma pessoa que promove a diversidade, eu só convivo com gente igual a mim, que pensa igual a mim, vou nos mesmos ambientes e eu não tenho essa diversidade. Então, essa é a discussão que eu acho que é mais rica e que ainda não está acontecendo. Eu acho que a gente tem um cenário de desigualdade social muito grande. Dentro dessa desigualdade, os recortes todos que trazem um pouco dessas minorias e da diversidade que a gente quer ver avançar fora e dentro das empresas, né, o respeito. A gente tem uma pesquisa, acho que até nem é tão recente, acho que é de 2008, que fala que é uma pesquisa com os brasileiros, que 97% dos brasileiros falam que não tem preconceito, mas que 98% deles conhecem pessoas racistas. Então, tem alguma coisa errada nessa conta. Alguma coisa errada, mas é sempre assim. Com o machismo a mesma coisa, com todas as questões de fronteira, as questões mais difíceis, acontece essa mesma resposta. Mas eu acho que a realidade que a gente tira daí é que a gente é sim uma sociedade preconceituosa, né? E a gente tem uma lente, né, que são os vieses inconscientes, que meio que coloca uma neblina em cima dessa questão, e aí a maioria das pessoas físicas ou jurídicas, você no teu campo pessoal ou no teu campo profissional, não enxerga isso como um problema. Você naturaliza, né, as questões de desigualdade de gêneros, de exclusão de etnias e etc, né, todos os tipos aí de diversidade. Você não enxergando como problema, você não atua. Então, eu acho que é um desafio muito grande trazer à luz essas questões. Tem
IBGE, IPEA, muitas fontes de dados, e os dados são de desigualdade, sim, muito alarmantes, né? Então, acho que quando as empresas tomam essa decisão, é muito importante ter consistência, porque uma empresa agora do século XXI, você tem que estar muito conectado com essa sociedade e você vai ser percebido não pelo que você fala, né? O quanto as pessoas confiam naquela cultura, naquela reputação que você está projetando para fora. E isso não é só com campanha de marketing ou com propaganda que você constrói a marca hoje em dia. Então, acho que tem que ter consistência, sim. No nosso caso, a gente é super CDF, porque assim, a gente estuda a questão, a gente entende os dados de fora, de dentro da empresa, como é que a gente está, monitora esses indicadores sempre, para daí desenhar planos de ação, e a gente vai por um caminho muito de engajamento. Eu falei um pouquinho do viés inconscientes, né, que são as lentes que a gente tem, é natural do ser humano. A gente tende a se identificar e a fazer uma conexão mais fácil com quem você se identifica. Tipo, nós duas estudamos no mesmo colégio, ou as duas têm cabelo da mesma cor, enfim, qualquer característica que você e gera empatia no outro. E aí você inclui, muito mais fácil. Você contrata, muito mais fácil. Você gasta tempo para desenvolver aquela pessoa, falando de ambiente corporativo, muito mais fácil. Então, o nosso esforço muito dentro da empresa é treinar, mostrar esses vieses inconscientes para trazer à luz. E, claro, todas as ações estruturantes, ter consultorias especializadas para trazer mulheres nos shortlists, para trazer negros nas shortlists. Você tem que se assessorar com quem entende daquele assunto, né? Seja qual for a dimensão aí de diversidade que você queira trabalhar. Então, quer dizer, a gente está falando que para apostar, para promover dentro das empresas a inclusão de que a Neivia diz, porque a diversidade é uma realidade, a inclusão é uma opção, você precisa de uma transformação cultural dos seus funcionários. Aí, na verdade, eu trazendo um pouquinho da minha visão, do meu trabalho, minha pesquisa, até de mestrado, a visão desse trabalho, a gente chama de diversidade, que é o nome mais famoso, mais corriqueiro, vamos dizer assim, que tem os seus pilares, que pode ser 5 pilares, 6 pilares, depende do país, tem até coisas diferentes que não tem aqui, veteranos, enfim, trabalhar com transguerra, coisas que não tem no nosso país, cada país tem a sua realidade, mas eu posso olhar para isso para outras lentes e outros guarda-chuvas, como o guarda-chuva da sustentabilidade, por exemplo, pela lente do Pacto Global e dos ODS, então entender isso como uma coisa que está dentro da sustentabilidade, ou ainda maior, um guarda-chuva maior ainda dos direitos humanos, né? Então, e aí eu falo, tá bom, você quer trabalhar com consistência, como eu disse a Malu, e que eu acho que é o caminho, mas se a gente não entender que diversidade, principalmente, acima de tudo, de pensamento, é o que vai fazer nossas companhias todas aqui estarem adiante, porque não dá para mais querer contratar faculdade de primeira linha, por exemplo, só homens, brancos, cis, porque o que acontece, principalmente aqui, não tem a ver só com viés, nesse caso até consciente, que existiu já, tem uma lógica no Brasil que não tem nos outros países, que tem que contratar administrador, principalmente engenheiro. Nada contra administradores e engenheiros. Mas existe essa cultura no nosso país. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho de cultura, de construção de cultura ou de mudança de paradigma. Né? Então, quem disse que a outra formação não é competente para exercer um cargo de gestão, por exemplo? Então, isso tem esse paradigma que a gente precisa rever. É claro que a competência do engenheiro é muito boa analítica e lógica para uma série de questões. E outras não. Então hoje a gente precisa cada vez mais de atributos que são comportamentais e não só técnicos e de competências, por exemplo, e que são ditos femininos, né? Mais de olhar o coletivo, de cuidar das pessoas. Então precisa quebrar um pouco esses... E tem uma outra questão que eu acho interessante, que é assim, pegando o que a Manu falou no começo também. Se você, depende do que você faz, está com o cliente diretamente ou não, mas está em todos os lugares, você tem que estar abarcando essa diversidade, porque é a partir daí que vai vir multiplicidade de inovação, de criatividade, porque é limitado o número de soluções que a gente pode produzir se a gente tiver pessoas iguais com a mesma perspectiva. Então, desse prefixo da palavra, a gente tem que aprender a divergir. Hoje em dia a gente não diverge mais. Então o que acontece é que a gente polariza o time A ou o time B. E termina a discussão sempre com: essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. E quem eu não gosto, eu vou lá e tiro da minha timeline, eu tiro da minha relação. Então, a gente não está mais acostumado a divergir. O quanto é importante, seja qual for o assunto, aprender a ouvir a opinião do outro e olhar um pouco com essa outra perspectiva. Porque, acima de tudo, a diversidade, só para finalizar, Tatiana, é assim, para mim é proporcionar a relação. Então, pegando o gancho da Neivia para tentar amarrar um pouco as duas, eu acho que
se a gente for fazer a inclusão de fato, o que a gente quer? O que todo mundo quer? Quer ser respeitado, quer ser ouvido e quer estar em relacionamento. Quando está em relacionamento, a gente está de fato incluído e não inserido, não dentro do espaço, sem relacionamento. O que o Djalma está dizendo é que a inclusão é um diferencial estratégico para as empresas. Sem dúvida. Por quê? Eu acho Quais que são os resultados? Também tem dados e pesquisas bem concretos sobre essa perspectiva que falam da melhor performance em Bolsa de Valores, Wall Street e tudo mais das empresas que têm ações concretas e metas, enfim, e estão evoluindo em diversidade. Tem a questão do engajamento, os funcionários são mais engajados, isso tem dados, né, de redução pesquisa. De turnover. Toda a questão relacionada ao engajamento de colaboradores, a própria questão da inovação, é muito melhor, é muito mais rápida e tem esse diálogo, essa divergência de origens. Se você pega só administradores da AGV, de novo, nada contra, mas enfim, nada contra. É importante essa diferença de sotaques, vamos dizer assim, para que a gente tenha mais ideias, mais inovação, e isso é bem comprovado, Tatiana. E de que diversidade a gente está falando quando a gente fala em inclusão, gente? Só tem um dado importante que ela está trazendo. Eu tenho um case construído no Walmart, que é uma empresa que eu trabalhei no passado, que a gente contratou 2.100 pessoas com deficiência em 2 anos. E a gente conseguiu quantificar isso com a ajuda de uma consultoria estratégica, que isso virou 44 milhões de volta para o negócio. Então, assim, se isso não é retorno no investimento concreto e tangível, eu não sei o que é. Né? Então, não é só uma questão de impacto de marca, e como a própria Malu disse, a gente pode construir ou destruir em um segundo, com uma campanha que ela é enviesada e que a pessoa nem percebeu que ela desenhou. Mas acho que tem uma questão que a gente tangenciou aqui e que é prática. A diversidade e a inclusão, elas dizem respeito à representatividade. Então, assim, as empresas não existem isoladas da sociedade, do mundo. Elas deveriam ser um extrato da sociedade. Então, elas deveriam ter representados no seu corpo de trabalho, percentualmente, mulheres, pessoas com deficiências, negros e assim por diante. Porque senão você acaba não dando prosseguimento ao seu negócio. Então, por exemplo, se nós mulheres representamos 80% das decisões de compra para uma empresa de consumo, é necessário ter mulheres nas decisões, ter mulheres no desenvolvimento de produtos proporcionalmente. Porque como é que uma empresa só formada de homem vai entender como é que uma mulher pensa, qual é a jornada de compra de uma mulher? Da mesma maneira, nós somos 54% de afrodescendentes no Brasil. Sim. Como é que a gente pode entender como é que a população afrodescendente consome, quais são as prioridades, quais são as necessidades? Então, a gente está falando, de maneira concreta, de sustentabilidade do negócio. Sim. E você deixa de atender um nicho, na verdade, né? Então, não é um grupo, uma minoria, é um grupo minorizado. Tem 2 perspectivas aqui. Né? A gente fala uma tradução muito ruim do inglês para o português, do minority para minorias, que na verdade não é isso. A minority, na verdade, é a falta de acesso, a falta de espaço, de escolha, de poder de compra. Então, é um grupo que foi minorizado e a pessoa com deficiência é 26,9%, que seria quase 1 em cada 4. E quando eu não olho para isso, eu não olho para as mulheres no poder de compra, para as pessoas com deficiência num check-out que não é acessível, eu deixo de atender, deixo de vender e meu negócio não sustenta. Então não é só o certo porque é o certo, né? Como diz o Fábio Barbosa, mas é porque também é um negócio. A minha pergunta seria essa: isso não deveria ser natural? Se as mulheres são maioria na população brasileira, os negros são maioria na população brasileira, há pessoas com necessidades especiais, há homossexuais, não deveria ser natural? Quer dizer, vou voltar à questão da representatividade levantada pela Neve. Deveria ser natural, mas tem muitas variáveis aí, né? Tem desde tem a questão da identificação, o quanto essa empresa é um ambiente que essas pessoas que você quer atrair para a empresa se identificam e acham que vão estar bem lá, que vão ser incluídas. Teve empresas que eu já ouvi falar que foram atrás em algumas universidades para buscar grupos, por exemplo, de jovens negros, ou enfim, de algumas universidades não tão renomadas, vamos dizer assim, e as pessoas não se inscreveram, e foi o CEO lá falar e tudo, e as pessoas não se inscreveram, por diversos motivos. Por isso, eu acho que eu não tenho roupa para trabalhar nessa empresa, fica, sei lá, super longe da minha casa, enfim, coisas assim. Então não é tão simples, não é tão natural assim. Além da questão que foi no Brasil construída, por exemplo, na questão dos negros, de uma falsa democracia racial, né, que naturaliza esse problema, né, essa falta de
inclusão aí como se, tudo bem, né? Tá natural. Eu acho que quando um pouco você tem perguntado, né, o que é quando a gente fala dessa diversidade, eu acho que é bem importante a gente cruzar esses dados. Quando a gente fala no grupo, por exemplo, começamos com a questão do empoderamento da mulher, porque era uma coisa muito presente pra gente. As mulheres têm um papel muito forte na nossa empresa. Desde a primeira franqueada, que foi uma mulher, quando nem existia negócio. Hoje em dia a franquia é super comum, tem várias, né? Mas assim, foi super pioneiro o Boticário na época lançar esse modelo de franquias, e foi uma mulher a primeira franqueada. 85% das franquias são tocadas por mulheres. A força de vendas é praticamente feminina. Então, eu acho que é importante cruzar assim com as outras questões. E pra gente, por isso que o mote não é número de pessoas, também a gente monitora, mas é assim, a real inclusão. O quanto você atua no desenvolvimento dessas pessoas, além da contratação, por exemplo. Então, tem igualdade de oportunidades para todo mundo, é isso que precisa. Né? A gente não se vem com um discurso só de meritocracia, não adianta, porque essas pessoas começaram a corrida lá atrás, você começou lá na frente, que teve pais, família estruturada, colégio particular. Não saíram do mesmo lugar. Exatamente. Não saíram do mesmo lugar, não vão chegar no mesmo lugar se a gente não der uma forcinha. Então, se a gente... como diz você, né? Se fosse natural, vai levar mais. Para a questão dos negros, estimam-se 150 anos. Eu acho otimista. E para das mulheres, 80 anos. Quase 90 anos, exatamente. Eu lamento muito que a Djamila não esteja aqui, porque eu acho que ela ia enriquecer muito o debate. Recentemente, a ex-consuleza da França no Brasil, a gente entrevistou ela no Estúdio CBN, a Alexandra Lohas, lançou um aplicativo que conecta profissionais negros aos RHs das empresas. E o que motivou a Alexandra a criar esse aplicativo foi uma desculpa, segundo ela, que ela cansou de ouvir quando questionava a falta de negros nas empresas, sobretudo em cargos de chefia. Não há pessoas negras qualificadas para os cargos de comando, era o que ela ouvia. Pegando isso que disse a Malu, é possível fazer com que a diversidade não se sobreponha à competência? Quer dizer, precisa se dar uma forcinha, mas não é uma coisa, eu vou contratar esse, ele é menos competente, o outro seria mais para dar uma forcinha. Há pessoas de grupos que foram minorizados, obrigada, competentes para esses cargos. O que é que precisa para que essas pessoas ocupem mais e mais e mais cargos de comando em mais empresas? A gente não pode jogar fora, desculpa meninas, jogar fora aqui, eu só que reforci literalmente. A gente não pode jogar fora a desculpa ou a importância da competência e da meritocracia dentro das empresas. Mas o que acontece, que aí tentando ampliar o que a Malu disse, é assim, não dá para eu entender que não dá para fazer uma ação de equidade, uma ação afirmativa que vai proporcionar chegar nesse mesmo lugar de relacionamento. Aí quando eu falo, mas o que é a equidade de fato? Se eu puder trazer uma imagem simples, quem tem irmãos ou irmãs mais velhos, mais novos, em algum momento da infância teve que sentar a mesma mesa, com um sem almofada, outra sem almofada. Então um irmão com uma almofada, outro com dois, outro com três. E na frente no carro com o pai, enquanto os irmãos iam no banco de trás. E essa desigualdade de distribuição de almofada, isso é uma ação afirmativa de equidade para que todo mundo sente a mesa na mesma altura. Sim, né? sim. Então essa é uma imagem muito simples que eu trago às vezes para poder exemplificar isso, e eu acho que assim, a gente tem que entender que todo mundo tem sua competência, né? Tem a pessoa, né, o David Gyuri que fala sobre key people, key job. Então a pessoa certa no lugar certo, ela vai performar. Se a gente for agora, nós 4, descarregar o caminhão, acho que vai ser todo mundo incompetente. Então eu posso levar cada um aqui a sua incompetência ou a sua competência. Se eu entender que cada um a gente pode desenvolver, dar ferramenta para isso. Só que o que acontece é que as mulheres, pessoas com deficiência, negros, muitas pessoas não tiveram a ferramenta correta. Então eu falo, tá bom, eu vou te abrir o espaço, eu te coloquei aqui, agora você tem a obrigação de performar igual o cara que já saiu lá na frente. E não te dou ferramenta. Falo, tira ali pra mim o parafuso com a mão, e o outro já tem a parafusadeira impecável. Então isso é desigual, né? Eu acho que assim, as políticas afirmativas, elas são absolutamente necessárias. E se colocar contra as políticas afirmativas, muitas vezes tem um preconceito muito grande quando você fala em cota, né, que a palavra já vem carregada de preconceito e de viés, mas assim, então vamos mudar o nome, vamos falar de meta com prazo determinado. Quando chegar lá no resultado que a gente precisa, que não precisa mais das almofadinhas para ficar todo mundo sentando igual, a gente tira.
Que é o que tem nos Estados Unidos. A gente tinha. Exatamente. Aqui não tem. A gente não vai colocar uma pessoa numa posição só para cumprir cota. Mas a gente precisa proporcionar que ela tenha a mesma igualdade de direito e de oportunidade para chegar naquela posição e para se desenvolver. Então isso é absolutamente possível, mas para isso precisa de política afirmativa, sim. Porque o mundo corporativo é um mundo que foi construído por homens para homens. Está aqui o extrato disso. Então a gente precisa, e homens brancos. Então a gente precisa mudar essa realidade. E só com política afirmativa que você muda isso. Não, e ser mulher, aí vocês me corrigem, eu vou falar aqui como alguém que está cercado delas todas, você tem que ser. Já está roubando o lugar do homem, já ouvi isso de alguns gestores homens, tá? Né? Vocês devem ter sofrido isso na carreira de vocês. Tem que mostrar 2 vezes, pessoal com decência aí. Você já está aqui, você tem que ser o super-homem, né? Ou a Mulher Maravilha. Tem que estar linda e maravilhosa, com salto, batom, unha feita e tudo mais, ser mãe em casa, performar e ser a chefe incrível. Quer dizer, é complicado ser mulher também hoje em dia, né? Então, assim, e a gente tem olhar a formação afirmativa também que é o que eu brinquei com o Thiago quando eu estive com ele, é sair do armário corporativo, quer dizer, é trazer a nossa vida particular para dentro da empresa também. Ou seja, vamos discutir a questão da maternidade, que não pode mais ser tabu, a mulher não pode mais querer engolir a maternidade, esconder, e no último segundo ela vai poder assumir isso quando ela precisar. E a gente continua achando que é normal. Então você sufoca uma mulher. Quantas vezes eu não vejo mulher que vem comunicar, até pra mim já comunicaram chorando que tá grávida porque ela tem medo de ser demitida. Pedindo desculpa quase, né? Exatamente, e ao contrário, e aí eu como pai digo assim, é o momento mais feliz da sua vida, esteja feliz. Então se você está comunicando chorando, é porque a cultura está te esmagando, tem alguma coisa errada. A gente estava falando disso, né, Malu, antes de começar o debate. Bom, já que você falou em tabu, qual grupo desses que foram minorizados tem sido mais tabu dentro das corporações? É mais difícil falar sobre qual grupo entre gestores e líderes? No Grupo Boticário a gente tem falado muito de mulher até aqui. A questão, mas obviamente quando a gente foi analisar no primeiro diagnóstico que a gente fez lá em 2013, e a gente começou a cruzar, que eu achei que era importante destacar a ideia do cruzamento de dados entre essas minorias. Por exemplo, né, a Neiva falou de mulheres. Mulheres, tá, mas mulheres negras, mulheres de que idade, mulheres da onde, com qual formação, enfim, tem mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres... Tem muitos recortes, né? E aí faz com que você pode começar por uma dimensão, qualquer que seja, por algum motivo, mas você vai olhar a diversidade toda, não tem como, né? É super importante. Mas lá, então a gente está já mais consistente, monitorando a tempo, tendo ações, e ações até, a Neiva falou de ações afirmativas, muito simples, tipo currículo cego, sem nome, sem foto, sem gênero, sem nada, né? PepsiCo faz isso. A gente aplica nas eleições. Isso, Também? Quando você divulga uma vaga, se você põe, isso tem pesquisa também, é dado concreto. Se você coloca no masculino, sei lá, coordenador de não sei o quê, né? Menos mulheres se inscrevem. Quando as mulheres já estão dentro para a questão da promoção, surge uma oportunidade, tem uma lista de 10 requisitos. A mulher, ela tem um comportamento assim, se ela não ela preencheu 9, exatamente, mas no 10º ela, putz, isso eu não sei. Então não vou me inscrever. O homem não. E o homem não. O homem é assim, ele pode ele até inventa os que ele não sabe. Exatamente. E tem uma pesquisa ele sobre acha isso que da PwC que fala sobre isso, uma pesquisa que a Malu tá falando, que é bem isso. O homem acha que ele tem uma só, e ele já fala, eu sou o cara, tô pronto, nasci pra isso, tô pronto. Né? E a gente também, não tá pronto, mas a gente também é forçado a ser assim. O peso de ser homem também é isso. Você tem que ser uma carreira estável, tem que estar sempre pronto, sempre forte, pronto, capaz. Nunca pode titubear. Não pode fraquejar, não pode chorar. Titubear, não pode chorar, não pode nada. Então, assim, também tem o peso que a gente exige do masculino também. Claro. E é importante. Então, eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho da plateia, das mesas que a gente vê hoje em dia. A gente já vê muitas mulheres, mas falando de temas específicos, não em todas as mesas, né? Então é uma exceção, mas olha o tema que a gente está falando aqui. Agora, eu acho bem importante, a gente fez junto com a ONU e o Papo de Homem em 2016 uma pesquisa no Brasil inteiro, todas as regiões, super legal. Precisamos falar com os homens. Então era uma pesquisa sobre os papéis, os estereótipos, as visões sobre machismo e sobre os comportamentos que a sociedade impõe também aos homens e às mulheres, claro, né? E aí vieram coisas como o Djalma está falando, dos homens, né? O quanto aqueles que têm um comportamento que se permitem, né, exercer seu papel aí mais, de uma forma mais ampla, e não só os típicos comportamentos masculinos de violência, de ocupar o espaço público, de, né,
agressividade e tudo mais, aqueles que se permitem, o quanto eles também são patrulhados, né? Pela família, pelos amigos e tudo. Então a gente tem um super caminho aí a percorrer para que tanto homens quanto mulheres possam exercer seus papéis de uma forma mais livre. E eu até queria recomendar que tem um vídeo, a gente fez toda essa pesquisa e daí um documentário sobre isso, bem legal, chama Precisamos Falar com os Homens. Tá no YouTube, só digitar isso que vocês acham. Muito inspirador, né? Muito inspirador. Libertador. Libertador para os homens. Mas voltando para a sua pergunta em relação ao tabu, eu acho que assim, a grande maioria das empresas começou pelas mulheres. Né? No nosso caso, então, na Johnson & Johnson, era mais natural ainda começar pelas mulheres, porque lá há 131 anos a empresa foi fundada por 14 pessoas, das quais 8 eram mulheres. Então, tem todo um histórico, contratou a primeira cientista no começo do século passado. Então, depois, eu acho que no caso do Brasil, a questão da igualdade racial, ela não é discutida ainda, ela está começando a ser discutida. Então eu não sei nem se eu classificaria como tabu, eu acho que ela ainda é um pouco invisível, inconsciente. Isso é surpreendente, porque na sociedade se fala muito. E a gente não vê resultados práticos pelo que você está dizendo. Mas começou-se a se falar muito há pouco tempo. Eu acho que assim, o Brasil é um país que não se enxerga racista, não se enxerga ou não se admite nem racista nem machista. E ele é as duas coisas, todos somos. Fomos criados num país com uma tradição escravagista e a gente não discute, esse assunto não é explícito. Há pouco tempo ele começou a ser, ele está sendo liderado por alguns CEOs, essa discussão que vale a pena a gente acompanhar e fazer parte da discussão e da mudança. Então, para mim, a questão da igualdade racial, ela é muito incipiente ainda, então eu não diria que tem um tabu, eu acho que tem uma inconsciência, uma invisibilidade. Para mim, o tabu maior, no caso do Brasil, ainda está relacionado ao LGBT. Tabu? Tabu. É o maior tabu. Para mim. Dentro das empresas. Sabe um número, Sim. acho que no Brasil, na sociedade como um todo, sabe o número que ajuda a ratificar o que a Nívia está falando? O Brasil é o primeiro país no mundo que mais mata LGBT. À frente com países como Irã, Iraque, por aí vai. Quer dizer, que tem inclusive uma coisa clara de você ir caçar uma pessoa LGBT. Aí você vai falar, não, todo mundo que está aqui, apesar de fazer as piadinhas, os homens daqui não fariam isso. Mas não é isso que eu estou dizendo. Vamos onde está a nossa população mais carente e aponta alguém e fala gay, a população vai para cima e bate nas pessoas até matar, esse tipo de coisa. Então assim, isso é real, né? A gente tem um caso de morte a cada 25 minutos. E de mulher, a gente até cunhou um termo, o que eu tenho vergonha de dizer como brasileiro, que é feminicídio. E a gente é o 5º país que mais mata mulher no mundo. É lei, né? Feminicídio tá no código. Mas como é que você criou uma palavra, né? Sim, Quer dizer, sim. Porque a gente significa que é muito recorrente. Uhum. E a gente não olha para isso. Não é diferente, quero dizer, a discriminação. Não é diferente, acho que ela existe ainda muito forte, mas pegando o viés do que ela está dizendo como um tabu. Porque o que acontece é assim, a gente ainda espera, eu vejo isso ainda, e eu falando em todos os lugares que eu trabalhei, tá? As grandes multinacionais, não é uma questão, acho que pertencente a esses grupos aqui. Porque a Sodexo, por exemplo, é uma empresa majoritariamente feminina, também porque a base do trabalho de alimentação no Brasil está ligada à formação de nutrição, mas em outros países não. Então a gente tem 70% de mulheres e 30% de homens, o que parece maravilhoso, mas é por causa da natureza do negócio, e não porque tem uma ação afirmativa de fato para isso. Sim. Só que se eu olhar para isso e entender que a gente ainda espera uma pasteurização das pessoas, que seja do padrão XYZ, o LGBT, a pessoa com deficiência, entra nesse lugar. Eu não tenho a ver com isso, então eu quero tirar da frente. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente olhar para o guarda-chuva maior daqueles que eu trouxe no começo, qual que é a principal coisa aqui? É direitos humanos, de poder ajudar as pessoas a irem e virem e ter suas próprias escolhas. Como é que você transforma isso dentro das corporações? Eu acho que tem políticas afirmativas fortes e ações severas, inclusive porque cultura a gente cria com uma fomentação no dia a dia, assim como se alguém te ensinou a escovar o dente falando escova o dente, escova o dente, escova o dente, uma hora você achou que a ideia foi sua, mas alguém te ensinou isso, te falando bastante. Mas tem as questões punitivas. Se você não escovar, o que acontece? Né? Então a gente tem grandes empresas de hoje já fazendo demissões por casos de ética graves, quando a gente tem um caso de homofobia, por exemplo, como teve no Google, e por aí vai. Então já tem sido, e isso é uma ação que ajuda a formar o mercado. A demissão lá ajudou aqui e aqui.
Porque isso cria um mindset de que não dá pra gente aceitar mais. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia prático? Viu a piadinha da LGBT que faz parte da cultura masculina? Só não fomenta. Ou desconstrua. Desconstrua. Essa é uma questão que a gente não sempre dá voz. traz. Assim, quando você ouve uma piadinha machista ou homofóbica, você tem 3 possibilidades. Você fica quieto ou você combate. Então, assim, se você combate, você ajuda a transformar. Né? Mas a questão quando eu digo do tabu do LGBT, que é assim, eu não posso negar que eu sou mulher. Ele não pode negar que é homem. Uma pessoa que é ou da que comunidade, ele pode, ou que tem uma deficiência, ele pode se esconder, se travestir de uma persona corporativa. Então ele não traz para o trabalho o melhor eu dele. E ele não vai colaborar no potencial que ele poderia colaborar, porque ele está vivendo uma vida que não é a dele, um personagem que não é o dele. Então isso para mim é a questão mais séria. E que isso é presenteísmo, né? E que tem o tabu por trás. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, a gente tem que ter, você perguntou, como é que a gente combate isso, como é que a gente transforma? Quando você traz para perto a fala e a prática. Sim. Não, porque tem muita empresa, a gente começou a conversa aqui dizendo diversidade importa, diversidade é relevante, eu sou diverso. Aí você olha para a empresa, tem uma maioria masculina. E assim, vamos entender também que é um processo de construção. Sim. Não tem ninguém pronto, não tem nenhuma empresa perfeita. Mas você precisa ter a coragem e a transparência de dizer, estou num processo de transformação. Tem que começar por algum ponto. Comecei por esse grupo, vou estender para esse. Mas os equívocos que eu vejo muito e que eu sempre debato é quando a empresa se posiciona como uma empresa super diversa, aí você vai olhar e fala, é frágil. Então vamos ser transparentes, vamos contar. Comecei com mulher, com esse recorte de mulher. Ou comecei com LGBT com esse recorte. E vamos crescendo no processo. E assumir as dificuldades. Tem as dificuldades aqui, ali e acolá, que faz parte do jogo também. Então, quais são essas dificuldades para... Desculpa, Malu. Quais são as dificuldades para avançar nisso, dentro das empresas? Eu acho que, por exemplo, lá no Grupo Boticário, falando da questão de igualdade de oportunidades de gênero para a mulher, a gente tem 50% das lideranças executivas mulheres, de coordenação até vice-presidência. Então, parece, então tá tudo bem, não precisa fazer nada. Gente, esses números, se a gente não cuidar e não tiver essas políticas em todo o ciclo de gente, então foi o que a gente fez lá, revisou todas as políticas, em todo o ciclo de gente, desde a contratação, do desenvolvimento, das avaliações, para a gente tirar os vieses que perpetuam essas situações e para a gente dar essa igualdade de oportunidades, se você não trabalhar nisso diariamente, você perde esses números muito fácil. Muito fácil. Então, acho que o desafio também é como é que você engaja os gestores, quem toma as decisões, porque não sou eu que tomo todas as decisões, né, de contratação, então nem o RH sozinho. Então você precisa trazer à luz, mostrar essas questões, eu acho que de uma forma concreta, de uma forma mostrando os benefícios, mostrando também a responsabilidade moral. Acho que as empresas têm um papel na agenda pública muito importante, especialmente nesse século XXI. Falei um pouquinho da reputação no começo da fala. Acho que é muito importante isso e a diversidade faz parte, né, de você exercer esse papel, de você estar lado a lado com o teu consumidor, com o teu cliente, com a tua cadeia de valor, enfrentando os desafios de hoje em dia. Que, gente, se você colocar um guarda-chuva na questão social, é o desafio de desigualdade. Se você colocar um guarda-chuva na questão ambiental, são as mudanças climáticas. Então as empresas precisam entender e ver como elas vão atuar nessas duas questões. Acho que é difícil manter todo mundo engajado, sim. Acho que existem os vieses inconscientes e alguns vieses conscientes. A gente foi criado num país machista, é natural falar depreciativamente da mulher, fazer piadinha para gay, para português, para não sei quem. Então sempre foi um comportamento muito aceito, muito natural. A gente precisa combater isso. E acho que a empresa tem mecanismos.
tem o código de conduta, a gente tem no nosso caso lá, né, o código de conduta, ouvidoria, questões de discriminação não são toleradas de jeito nenhum, então existem desligamentos, por conta disso existem correções, coach, feedback, etc, para que as pessoas evoluam. Acho que assim, também não tem como a gente almejar que a empresa, dentro da empresa, seja totalmente diferente do que é na sociedade, são pessoas físicas que estão lá dentro. Não tem como. Então, eu acho que a empresa evolui junto com o Brasil. A empresa puxa, sim, porque ela tem um poder de investimento, tem um poder de influência na sua cadeia e nos seus colaboradores. Então, ela pode acelerar essa questão, mas as coisas vão juntas. A gente está aqui falando um monte de palavras corporativas, falando de ações afirmativas, falando de engajar lideranças dentro das empresas. E voltando para o que a gente falou, o resultado disso tudo pode ser uma vantagem estratégica, inclusive no lucro da empresa, sim, em relação aos seus concorrentes. Mas a gente está falando de pessoas, né? E aí não adianta, porque aí vai ficar parecendo o homossexual que coloca lá um papel social, ou no caso, um papel corporativo, e vai lá trabalhar sem ser o que ele é. Uma transformação mais profunda. Eu sei, eu estou querendo demais, gente, mas eu não vou desistir. Uma transformação mais profunda que pode vir dessas ações afirmativas, dessa tentativa de engajamento dos líderes corporativos em relação a essas afirmações para grupos que foram o que mesmo, Djalma? Minorizados. Minorizados, obrigada. Porque a gente reduz, né? Eu acredito que sim, e eu trabalho para isso. E eu vou dar um exemplo simples. No nosso grupo de mulheres, nós temos 3 pilares básicos que a gente trabalha. Um é o desenvolvimento da liderança feminina, então prover todo o ferramental para que as mulheres consigam se desenvolver e estar em pé de igualdade com os homens que já estavam há bastante tempo no mercado. O outro é o combate ao viés inconsciente. Então a gente tem uma gama de treinamentos que de tempos em tempos todo mundo tem que fazer para poder trazer sempre à tona que você tem esse tipo de viés e saber como atuar. E o outro é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que se aplica para todo mundo. Para todo mundo. Então, os dois pilares, o combate ao viés inconsciente e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não é só para mulheres. É para todo mundo. E dentro do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente acabou de lançar para o Brasil, primeiro país depois dos Estados Unidos, uma licença paternidade estendida, 100% financiada pela empresa, de 8 semanas, de 56 dias, que pode ser tirada ao longo do primeiro ano do bebê ou da criança que você adota. 2 meses. 2 meses. Né? Exatamente, 8 semanas, 56 dias. E a gente vê na prática, isso foi no final de maio, a gente vê na prática a mudança de comportamento por uma coisa simples, tanto dos pais que tiveram seus filhos e puderam desfrutar da licença paternidade com tranquilidade, quanto dos gestores desses executivos que começam a olhar a questão da maternidade, da licença maternidade de uma outra maneira. É um direito para pais e mães. E não tem que ter vergonha de você querer ser pai. Exatamente. De cuidar da sua filha, para você criar vínculo. E aí você começa a transformar a questão de, não, o meu marido não me ajuda em casa. Ele divide as tarefas. Ele faz a parte dele, não ajuda minha mulher. Você sabe uma coisa mais bacana? É que os que tiraram a licença, eles fragmentaram. Eles ficaram os primeiros 20 dias úteis, no primeiro mês, com a mulher para ajudar. E eles estão voltando e deixando o outro mês para quando a mulher voltar da licença maternidade, ele poder ficar mais um mês e estender a licença com o filho e deixar a mulher voltar com tranquilidade para o trabalho. Que é o mais importante. Que tipo de prejuízo isso representa para uma empresa competitiva no mercado que vai ter que abrir mão desse profissional por 2 meses, financiando o salário dele? Eu acho que não é um prejuízo, é um investimento, porque ele volta um profissional muito mais completo. As equipes acabam se tornando muito mais eficientes, né? Então, por exemplo, eu estava conversando ontem com um deles que voltou, um gerente de marca. Ficou 30 dias, esse ficou 30 dias. O time se reestruturou para cobri-lo. Então, assim, o time aprendeu a trabalhar de uma outra maneira e ele voltou um profissional muito mais completo, muito mais feliz,
muito mais engajado e muito mais produtivo. Então, na verdade, não é prejuízo. Se a gente fosse quantificar isso em números, que é complicado, mas é possível, eu posso entender o seguinte, que ele voltando hoje, sem essa licença da Johnson, a normal, que é uma semana a estendida e 2 dias legalmente, o que é fora do... É inconcebível 2 dias, como alguém que acabou de virar pai, é inconcebível ter isso 2 dias. E esse homem volta numa angústia, de corpo presente, não trabalha o que ele quer estar lá. Então, na verdade, o prejuízo é não conceder a licença. Então, com certeza, tem um estudo interno na própria Johnson que quantifica o que deixou de perder, na verdade. Porque já perdi um monte. Isso é super importante, porque a gente tende, não só nessa, mas em várias decisões no ambiente corporativo, priorizar a questão do custo. Tem um custo, sim, claro que tem, né? Mas qual é o trade-off, né? O que você está ganhando ao investir esse valor? Sem dúvida. Ali. E acho super bacana, tomara que um dia os homens tenham também 6 meses, como as mulheres, porque também faz os gestores verem, né? Às vezes, uma das coisas que a gente monitora lá é, após a licença, o nível de desligamento por solicitação da pessoa ou do gestor. Acho que isso é importante. Você ficar ausente 6 meses tem um impacto, sim, em você. Eu já fui mãe, na minha época eram 4 meses, mas também é um super impacto já, né? Quando você volta, parece que o mundo todo evoluiu, você não. Então, é complicado às vezes. Eu sei de casos de empresas que as mulheres voltavam, não tinha mais mesa, por exemplo. Então, é muito violento isso para a mulher, né? Então, acho legal o homem também experimentar e os gestores também terem esse olhar, né? O quanto a equipe consegue evoluir, consegue se autogerenciar para ficar sem aquela pessoa. Aquela pessoa pode ficar doente, pode tirar férias, pode fazer um sabático, sei lá, sim, e pode tirar uma licença paternidade. E tem um ponto importante aqui, Tati, que acho que é legal ressaltar, que é se a gente não olhar para isso de fato como o que grita na vida de cada profissional, que hoje o que puxa o tal do Beneflex. Então, no começo da carreira você é solteiro, quer fazer academia, depois você quer uma licença, você quer um daycare dentro da empresa, que a empresa que oferece, vai mudando o que o profissional quer ao longo da própria carreira. Se eu não olhar para essa necessidade, o que grita hoje para um homem que está voltando no mercado de trabalho com uma filha que acabou de nascer, ou para uma mulher, é a criança. Amanhã pode ser um pai, uma mãe que lhe cuida, que está doente em casa, pode ser uma doença pessoal, que eu já vi depoimento de outras empresas que eu tenho parceiros, que eu não tenho vergonha de dizer que eu estou doente, que eu preciso de ajuda, e que eu preciso fazer um tratamento, sei lá, 1 vez por semana. Então, é isso que eu falo, que é sair da marca cooperativa, que é trazer a nossa vida, que é esse work-life balance que ela está falando, para dentro do mercado de trabalho e poder pedir ajuda no sentido de que a gente passa a nossa vida inteira trabalhando. Eu quero colocar aqui um componente nesse investimento, porque fazer inclusão é um investimento, a gente já chegou a essa conclusão. Qual é a possibilidade? Ela é maior ou menor num contexto de crise, como que a gente está vivendo? Porque você vai ter um custo, mas você vai colher um lucro, um resultado melhor mais para frente. Isso é um investimento. Qual é a disponibilidade das empresas? É maior ou é menor para dar prosseguimento a esse tipo de política num contexto de crise? Eu posso falar do nosso caso, né? No Grupo Boticário. A gente tem é por isso que eu falei no começo que a gente é CDF. Eu acho que uma vez tomada a decisão, Tatiana, não tem volta. O que vai... Até porque você destrói, né? Você destrói a sua reputação. Como é que você assumiu um compromisso? No nosso caso, por exemplo, assinamos os princípios do empoderamento da mulher com a ONU, assinamos o PRO Equidade de Gênero e Raça com o governo federal e outros tantos compromissos que a gente assume, faz plano de ação e investe e tudo mais. Como é que você conta para os teus stakeholders que você agora está difícil, eu resolvi não fazer mais? Não existe isso, né? Lá no nosso caso, o que eu acho que muda um pouco, claro que as análises são mais aprofundadas, claro que você não toma decisões também assim rapidamente, né? Mas eu acho que é um caminho sem retorno. Um exemplo bem concreto, a gente tem no Grupo Boticário uma política de investimento social privado. Essa política é 1% da receita líquida anualmente, a gente faz com base no exercício anterior, porque daí a receita já está fechada, já está definida, você consegue fazer também um planejamento de médio e longo prazo, né, com as projeções, com o que já aconteceu e com as projeções. Essa política vai destinada para projetos com a sociedade de meio ambiente via fundação, com o instituto, via instituto, o Grupo Boticário, que é mais a parte de educação e cultura, transformação social, e parte estruturante de sustentabilidade. Então, a gente tem um orçamento onde está a diversidade. A gente tem um orçamento para promover essas ações internamente e externamente também, fixo. Eu concordo com a Malu. Acho que uma vez que você
começou a construção desse caminho, você não tem como voltar atrás. É mais ou menos, eu sempre faço uma analogia que assim, é como ter um filho. Depois que você botou o filho no mundo, você não pode mais engolir o seu filho de volta, né? Faz parte, você tem que ajudá-lo a se desenvolver, a crescer, a se tornar um adulto saudável, né, bem resolvido. Então, não tem como. E, por exemplo, a Johnson deu um exemplo claro, né? Num ano de crise, você cria uma licença paternidade de 8 semanas. É um custo, em tese, né? Mas, assim, é um investimento, é um sinal de que aquilo é sério, é consistente. O que eu acho que pode variar um pouco num cenário mais desafiador, talvez, é o ritmo com que você implementa as coisas. Como vai desenvolver. Mas uma vez que você fincou a bandeira e disse é assim que eu vou, e assinou todos os acordos com a ONU, com o governo e tal, não tem como voltar atrás. Porque aí você afeta diretamente a rentabilidade do seu negócio, as suas ações, o que seja. E até porque a gente reporta, né? Anualmente a gente reporta, seja via o relatório de sustentabilidade das empresas, e a gente segue o GRI, seja diretamente, né? No nosso caso, para a ONU e para a Equidade de Gênero e Raça. Você tem um reporte anual, e acho que nenhuma empresa quer reportar a mesma coisa 2 anos seguidos, né? Isso é público. Eu entendo, Tati, que a crise, na verdade, é uma oportunidade. Porque o que acontece, se eu tivesse um momento de vacas gordas, a empresa faz, eu faço o que eu quero, eu pago multa contra a lei de cotas porque eu não vou resolver isso mesmo. Então, já existiu esse padrão de comportamento, essa postura de eu vou pagar, vou resolver e tudo bem. E acho que quando a gente tem um momento de crise, a gente tem que escolher muito bem o que a gente está fazendo nas nossas escolhas. E seja no shortlist de quem vai entrar, ou de quem vai ser promovida, por exemplo. O que acontece é que se a gente colocar isso numa crise, que isso acaba virando mais importante, porque eu tenho que olhar muito bem para as pessoas que eu tenho, cada uma delas, porque senão não tem como sustentar o negócio, acaba tendo demissão em massa e por aí vai. Isso passa por qualquer empresa, essa análise esse escrutínio mais delicado na crise. Eu posso ter uma oportunidade do seguinte, quando posso só abrir, vamos supor aqui, 100 vagas no ano. Vou fazer uma coisa bem simples, tá? O que acontece é que quando eu estou no momento de vacas gordas, eu abro o dobro disso, o triplo, quádruplo às vezes. Então eu posso ir passando, tudo bem, esse cara aqui eu quero que ele entre mesmo, eu vou passando, né? Quando não, a gente tem que olhar muito cuidadosamente, aí sim pode ser uma chance da gente fazer uma ação afirmativa de colocar um shortlist de, sei lá, 60% de mulheres e 40% de homens, por exemplo, pessoas com deficiência. Ou até tem casos que a gente já fez, que para esse negócio agora, a gente só vai abrir a vaga se for pessoa com deficiência. Mas eu não tenho mais, né? Ou seja, você quer uma vaga? Porque, na verdade, o que a gente está falando de vaga é um headcount que vai exercer uma competência. Sim. Então você não tem, falando do currículo cego, você não tem que olhar porque, eu acho que ela não vai chegar porque mora longe. Quem é você para dizer isso? Se a pessoa está engajada na crise, ela quer trabalhar, ela mora longe, deixa ela trabalhar, ela mora longe. E ela vai estar. Gente, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho. Eu tenho mais 3 perguntas para fazer. Já temos aí 1h30 de conversa. Acho que, enfim, vão aí, se vocês estiverem... Obrigada, gente. Se vocês estiverem a fim de fazer perguntas, já vão se preparando aí. A gente vai abrir já. Equidade de gênero. Por que as mulheres ainda ganham menos do que os homens ocupando a mesma função? E o que é que vocês podem nos contar, de acordo com as experiências corporativas de vocês, o que é que está sendo feito para igualar, para equiparar esses salários? Eu posso falar. Eu posso falar, porque no Grupo Boticário um dos indicadores que a gente olha é esse, e aí é muito sério isso, e a gente tem igualdade de salários para todo mundo, posso dizer isso tranquilamente. Eu acho que a gente usa uma metodologia que a maioria das empresas usa, que todo mundo conhece, que é a metodologia REI, que você tem um tamanho de cargo, né? Você tem um tamanho de cargo e um grade para aquele cargo. Então a gente não compara a média salarial, a média é muito traiçoeiro nisso, né, para você analisar. A gente compara posição na faixa e não tem diferença de gênero na posição na faixa no mesmo tamanho de cargo. Então mas de novo, é uma questão que você tem que olhar. A gente tem uma política que contrata 80% da faixa, em princípio, e aí vai andando na faixa. Então, você tem que monitorar para que você não perca essa igualdade salarial. Agora, isso não é uma realidade em muitas empresas e nem no Brasil, né, Tatiana?
Eu acho que a questão da equidade não é só o salário, né? Então, você passa por toda a questão das oportunidades de promoção, Sim. como é que você contrata, e garantir, no nosso caso, a gente tem a garantia de que tem pelo menos uma mulher na lista dos 3 candidatos finalistas. A gente garante que essa pessoa vai ser entrevistada por homens e mulheres. A gente garante que dentro da mesma faixa salarial, né, vai ser o mesmo salário. Então, a gente tem várias políticas dentro da empresa que promovem essa equidade. Agora, de novo, é uma vigilância constante. Como a Malu falou, esses indicadores eles têm que ser monitorados a cada trimestre. Porque se você cochilar, você regride. E não é na minha empresa, no Boticário, onde seja. Não. É em qualquer lugar. Assim, é vigilância constante, porque a gente está no meio de um processo de mudança cultural, né? Mas é muito legal a gente ver, falando de processo de mudança cultural, a gente vê o quanto esse trabalho de engajamento parece, nossa, de formiguinha, né, e tal, mas o quanto surte efeito. A gente tem, no nosso caso lá na empresa, decisões muito legais nas áreas de contratação de mulher grávida, por exemplo, já que é uma coisa meio tabu, que ninguém quer contratar, né? Então, não, ok, é você que eu quero, eu espero, faz sua licença, na volta você vem e a gente começa e tal. Então, super bacana. Contratação de empresas criadas e conduzidas, lideradas por mulheres na questão de suprimentos. Então tem muitas ações que as próprias áreas, ao entender o assunto e se comprometer, começam a surgir. O plano não é mais só nosso. Então isso é muito bacana. Isso é um ponto importante, porque hoje, né, eu sou de diversidade, nem do RH, mas diversidade não é do Djalma, é uma cultura da empresa. Então tem grupos internos que são tocados por outras áreas. E que é claro, eu tô lá como patrocinador para empurrar adiante. Mas para mim isso é um sinal de que é cultura. Se eu ficar o tempo inteiro levando a bandeira e empurrando o caminhão, significa que as pessoas não entenderam que isso é delas também, né? E falando da questão do salário, a gente é uma empresa majoritariamente feminina, não temos a inequidade salarial, mas o que acontece, onde isso aparece, e a Neiva tem razão, é justamente pela falta de oportunidade. Ou seja, entrou um homem e uma mulher juntos no mesmo momento. A carreira vai... É claro que a carreira caminha diferenciada, mas por que eu vou olhar pra frente e o homem tá numa outra posição, tá ganhando mais? O homem é promovido mais rapidamente. E aí eu vou olhar que, na verdade, passa pelo viés inconsciente de quem promoveu, ou porque ela saiu pra ter neném e voltou, e aí o que ela falou, não tem mais mesa, ou ela perdeu a chance de concorrer naquela vaga. Ah, mas ela não tava aqui. Quer dizer, então o que eu faço? E não tava mesmo. Agora, o que eu faço pra poder, então, aguardar ela retornar pra poder, então... O que vai mudar na minha decisão de gestão se eu puder aguardar uma mulher 6 meses para ela voltar para fazer não vai mudar muita coisa, né? Então é um pouco por aí. E outro indicador super importante que eu tenho certeza que vocês medem também, nesse mesmo contexto, é a questão do pool de talentos, né? Então, se para o próximo nível você tem igualdade, se é o mesmo percentual que você tem na entrada, por exemplo, a gente tem 58% de mulheres na empresa toda, né? Se esse mesmo percentual se repete no pool de talentos, nas pessoas, nos sucessores e assim por diante, para que a gente garanta esse caminho todo de inclusão e não só, eu vou colocar lá em cima, eu posso pôr uma cota lá em cima. Sim. Mas se eu não tenho esse processo, eu perco. E a entrada? Ou na entrada, vou pôr uma cota Sim. aqui, aí isso. Um acende diferentemente do outro. Então você tem que cuidar de todo o ciclo de gente para você garantir essa inclusão verdadeira. O plano de sucessão tem que garantir que para cada nível você tenha mulheres na mesma condição de igualdade de homens. Não quer dizer que elas serão promovidas, Sim. mas que elas estarão lá e que elas podem competir de igual para igual. E mesmo a questão do currículo cego, que a gente fala que é uma saída prática para isso, o curioso tá tão arraigado no inconsciente coletivo até de quem está fazendo a seleção, que eu já ouvi coisas assim: nossa, então tá aqui 3 currículos cegos. Aí a pessoa fala assim: ele é ótimo. Eu falo, ela realmente é ótima, né? Então assim, porque se você acha que é muito bom o papel, é que ele deve ser muito bom, mas não é ele, é ela, né? Então, e quem influenciou uma mulher, porque também ouviu e foi massacrada com essa coisa, que o competente, e a mulher também espera, né? Eu tenho pais médicos, eu também espero que o bom que vai te cuidar seja o médico, Sim. não a médica. Sim. E por aí vai. Sim. Como é que está o Brasil em relação a outros países no que diz respeito à inclusão de grupos minorizados? Gostou da palavra? A gente está evoluindo, regredindo em relação a sociedades mais desenvolvidas que a nossa e a sociedades equivalentes à nossa? Eu acho que a gente está na frente.
trazendo um pouco da questão da Sodexo... Na frente de quem? Dos países de muitos desenvolvidos ou países dos desenvolvidos? Eu vou dizer na questão da diversidade, eu faço parte do Grupo Global Diversidade da Sodexo, e a gente faz parte também de alguns grupos ou fórum de diversidade fora do país. E o Brasil tem sido benchmark para uma série de questões de gênero que a gente trata como prioridade, por exemplo, e pessoal com deficiência, até por causa de uma questão afirmativa legal do país. A Neiva trouxe uma coisa importante aqui, que eu vou retomar, que não foi ano passado, mas é bem importante, que é a questão da lei de cotas. Se a gente entender isso como aqui é punitivo, é negativo, tem que fazer, e o gestor empresário falar, mas que caramba, tem que cumprir essa lei. E lá fora, né, que é o American Disability Act, por exemplo, ele teve uma curva, então ele entrou, atingiu o que precisava atingir, caiu, né? Então, olha que curioso. E lá fora, quando eu fui visitar um escritório do Walmart na época, por exemplo, eu fui visto como veterano de guerra, e as pessoas batiam continência pra mim, ai, meu herói, thank you for your service. E aqui eu sou o coitadinho que é na cabeça do brasileiro. Então, como a cultura, por isso que eu falei que a cultura é a base dessa discussão, pode mudar a percepção de quem vai entrar dentro da companhia ou não. Então, eu acho que a gente está à frente de uma série de questões, porque o dito, e olha que curioso, né? A Sodexo assume, assim como assume algumas marcas, que, sendo uma empresa francesa, que tem uma discussão de xenofobia na França, por exemplo. Sim. Então, surgiu lá, na sede da França, o currículo cego. Para quê? Para evitar uma discriminação dos gestores que tivessem o sobrenome africano, por exemplo, no nome que eu não vou contratar. Isso é muito legal, né? O currículo cego é muito legal. Sim. Mas tem que assumir o erro também. Sim. Olha, eu fiz anos de... Para evitar discriminação, estamos adotando essa política. Né? Eu acho que o Djalma traz uma questão muito da ótica da Sodexo, né? Quando você pergunta o Brasil como país, eu acho que a gente não está evoluindo na velocidade que a gente deveria. Sem dúvida. Saiu um ranking recentemente que dá vontade de chorar. Eu lembro que eu tirei uma foto e postei. Então, os primeiros 3 países são da Escandinávia, vem Ruanda como 4º, o 5º é outro da Escandinávia, e o Brasil está na posição 68. Sobre o quê? Diversidade. É o do Diversity Inc. esse? Sim. Então, não é que a gente está bem na foto, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Como eu Agora, falei do feminicídio, né? Do ponto de vista de ações de empresas individuais, eu tendo a concordar que muitas vezes a gente, por ser um povo muito social, por ser um povo muito engajado, por ter uma cultura muito de gente, a gente consegue evoluir numa velocidade em alguns temas, além do que outros países dentro da mesma empresa, né? Ou quando o referencial é a empresa olhando para suas filiais. Uhum. Mas do ponto de vista de país, eu acho que a gente tem um belo trabalho pela frente. Super, para dar um outro dado mais feio ainda. A gente, na questão legislativa, né? Sim. A gente teve nas últimas eleições 13 de 81, né? Isso dá uns 16, 17% de mulheres eleitas senadoras. 10% na Câmara. São as pessoas que estão decidindo o país, né? Então, de novo, as mulheres não estão representadas lá, as decisões não serão favoráveis às mulheres. Mas tem um dado interessante da ONU. Não haverá equidade de decisão, né? De representação. Tem um dado da OIT, na verdade, né? Da OIT, que faz parte do grupo da ONU, que diz o seguinte, que dos 200 maiores PIBs do mundo, 153 são empresas. Então, na verdade, está na mão das empresas fomentar a cultura e tentar mudar essa percepção. Porque a gente foi delegado às companhias a questão de formatação de cultura. Então, não adianta a gente olhar também para o país como um todo, que é uma questão importante, grave, política, social, histórica do nosso país, por exemplo, mas o quanto que a gente não avança e a gente tem a oportunidade nas nossas mãos de mudar e fazer esse espelhamento da sociedade dentro das nossas companhias. Porque o que a gente tem que buscar é o espelhamento. Uhum. Se fora tem 54%, tem que ter 54% por dentro. E por aí vai. E hoje estamos longe do espelhamento. Mas a gente está à frente, como companhias, como as empresas privadas de muitos países. É isso que eu quis dizer. Vamos passar o microfone? Alguém quer falar? Alguém quer fazer pergunta? Gente, vocês me ajudam com o microfone? Tá aqui. Valeu. Boa tarde, meu nome é Viviane. Eu fiquei pensando na fala que vocês fizeram que a empresa acaba sendo também um espelho da sociedade, reproduz comportamentos da sociedade. E eu estou pensando numa empresa específica, tá, de automobilística, que tá aí, criou um sistema mundial
Eu estou pensando especificamente nessa empresa, que eu não vou poder falar o nome, mas assim, apareceu uma demanda nela. Como oferecer espaço aos colaboradores para uma mudança de mentalidade? Um curso, a política da empresa, vocês citaram políticas muito localizadas da empresa, mas vou contar um case. Nessa empresa, criaram um programa para mulheres e chamaram só as mulheres. E aí, um dos impactos negativos foi, olha, não está ajudando a gente, porque agora ainda viramos motivo de piada, porque a gente precisa ir seguir, fazer esse curso, esse fórum, essa reunião, porque a gente não é tão capaz. Então, eu queria saber como que faz, né? Sim, ok, tem a política da empresa, isso é muito joia. Mas assim, chamar uma consultoria externa, olha o que aconteceu, o desenho ficou muito ruim disso daí, na verdade, e a empresa não adota, não há mulheres na diretoria. Como é que você vai falar de promoção, de cargo? Como é que você vai motivar essa mulher a que ela pode galgar outros cargos se existe o limitante que é até a gerência? Então, essas são demandas que apareceram lá, e aí eu queria saber assim, obviamente que vocês têm aí o histórico da empresa, claro, eu tô super satisfeita de ouvir isso, vou mandar currículo, mas é um fato, né? E ainda mais as empresas historicamente, majoritariamente, com homens, né? Obrigada. Que treta, hein? Que perguntão. Que treta, hein? Imagina, não peça desculpas nunca. Eu diria para você o seguinte, os grupos de afinidade, eles têm que começar com os iguais. Então, os grupos de mulheres começam só com mulheres, os grupos de igualdade racial começam com os negros, os LGBT começam com LGBT, para que eles se sintam acolhidos e possam discutir entre eles, sem medo de retaliação, as questões que são sensíveis para eles, né? E aí você começa as políticas afirmativas. Depois você expande. Obviamente tem os aliados. Então, por exemplo, eu não sou negra, mas eu estou no grupo de mulheres negras. Eu sou heterossexual, mas eu sou aliada do grupo de homossexuais LGBT. E por aí vai. O problema que eu acho que é muito grande nesse exemplo que você deu é a distância entre a fala e a prática. Né? Porque você ter um grupo só de mulheres e treinamento só para mulheres não tem nenhum problema, desde que seja transparente e que haja um propósito para ter aquilo e que todo mundo saiba qual é o propósito e que aquele propósito se torne uma realidade. Então, se eu estou desenvolvendo mulheres para assumir posições de liderança, as posições têm que estar disponíveis para essas mulheres. Então, é uma questão aí de dissonância entre o que se fala e o que se faz. E aí não tem muita solução, né? O que vai acontecer é que essas mulheres vão embora. Vai chegar uma hora que elas vão embora, se elas não têm para onde ascender, né? Não, e qual a importância que a gente dá de respeito para o grupo de mulheres que acontece naquele momento? Porque enquanto acontece a reunião que elas têm que estar, a decisão está acontecendo numa outra reunião mais importante, né? Então, também tem que ter cuidado. A gente vai fomentar um grupo, mas eu vou forçar você a participar, e ela tem que estar numa mesa de decisão. Então, eu acho que o que a empresa dá de prioridade? Acho que isso também revela para mim, ouvindo aqui de orelha, à distância, o seu case sem nomes, mas o que revela da companhia, na verdade, também é a falta de priorização do tema. Porque se eu fosse, de fato, apoiar e suportar, eu como companhia, como marca, o que eu faria? Olha, isso é importante. Então, todo mundo deveria estar ciente do que está acontecendo, inclusive quem está tomando a decisão, que são os homens, para que esse grupo tenha a oportunidade de crescer sem retaliação, como ela disse aqui. Fala, Malu. Não, é isso, né? Eu acho que eles já resumiram. A questão, uma ação isolada e sem todo um suporte não vai funcionar, né? Acho que as rodas de diálogo, os comitês são super importantes, eles trazem pra gente, né, o que os colaboradores querem, o que eles precisam, qual é a forma mais adequada, porque não adianta a gente dentro da sala lá da diretoria pensar, desenhar no papel, tudo funciona, fica lindo, mas quando você envolve as pessoas,
não é bem assim. Então acho que é super importante para ouvir, para coletar, né, o que esse grupo sente de dificuldade na empresa, o que ele precisa, que soluções que ele vê, e isso retroalimentar um plano, mas se houver uma decisão de fato de avançar, porque às vezes também só uma ação isolada e meio para fazer um check na lista, né? Temos o grupo. Tô cuidando Temos disso. o grupo. Aí não vai resolver Você cai mesmo. em descrédito, é pior, né? Era melhor nem ter começado. E o retroalimentar que ela falou é importante, quer dizer, o que eu companhia, ouço do que o grupo lá está discutindo aqui? Porque se de fato sair uma questão que elas estão demandando daquele negócio, eu preciso ouvir e botar em prática. Senão por que eu estou fazendo um grupo? O primeiro desafio ali, então tem piadinha, né? Ninguém já tem um ambiente hostil ali, né? Como é seu nome? Viviane. Obrigada, Viviane. Depois eu vou te procurar, quero ouvir o Quem case. mais? Oi, fala seu nome, por favor. Meu nome é Ana Paula. Eu tenho, na verdade, são 2 perguntas, tá? Aproveitar o microfone aqui na minha mão. A primeira é que a última pesquisa que eu vi é que a população brasileira LGBT estava girando em torno de 10% a 12% das pessoas que efetivamente se assumem LGBT. Então a gente tem uma população, sem dúvida, muito maior, né? E a gente sabe que as empresas estão em níveis de maturidade muito diferentes e isso não passa necessariamente pelo tamanho da empresa ou pelo padrão de empresa ou tipo de negócio. Eu queria que vocês contassem a experiência de vocês nesse tema, no momento em que chegou a primeira certidão de casamento homossexual, por exemplo, né, que sempre é algo discutido e a primeira vez acho que a gente nunca esquece, não sei se vocês estavam nas empresas de vocês. E como é que as áreas e os gestores trataram desse assunto quando chegou esse documento e as inclusões nos planos e tal, essa discussão. E o outro tema que a gente acabou não falando aqui na mesa, não sei se entra na pauta da diversidade, é a questão da geração. Nesse momento em que a gente passa, eu como profissional de RH, a receber a quantidade de currículos de 50 a mais, né? Se isso também entra nas mesas de discussão de diversidade, se isso passa, porque isso é uma realidade, né? A gente tem um público 50 a mais desempregado, muito, né? E uma discussão das vivendo novas... mais, tendo que trabalhar até mais tarde. Exatamente. Com a reforma da Previdência isso vai piorar. Da Previdência, enfim, essas questões. Então, na verdade, são 2 perguntas em uma. Obrigada. A coisa do... Eu tenho mais de 50 anos. Então, a coisa não é uma questão muito discutida mesmo. E eu acho que também tem os estereótipos, né? E eu acho que o RH é um super importante ator nisso para quebrar esses paradigmas, né? Sair da coisa até 35, formado na FGV, não sei o que, você já exclui todo mundo, né? Então, acho que tem posição certa, pessoa certa para posição certa em qualquer idade, em qualquer gênero, em qualquer orientação sexual e assim por diante. Mas, de fato, ainda é uma questão que não está sendo olhada com a devida importância, porque também tem benefícios, né? Esse mix aí de gerações. Mas eu queria falar um pouquinho quando você falou da certidão ali, né? Eu acho que, eu não sei se é o setor, também pode ser um preconceito meu, né? Eu não sei o que é, mas na nossa empresa tem bastante LGBT. A gente não tem os dados ainda, que pena que esse debate não é daqui a um mês, porque a gente incluiu agora, neste ano, na versão da pesquisa de engajamento, todo um set de perguntas para autodeclaração. É um desafio a autodeclaração também, né? Mesmo você garantindo sigilo, privacidade, tudo, nem todo mundo se sente à vontade para se declarar ali, da questão de etnia e da questão de orientação sexual. Então, estou super ansiosa para a gente estar na Índia, lá calculando as matemáticas, etc., para daí a gente poder usar os dados. Mas acho que, assim, uma providência prática, que daí vale para qualquer dessas questões que você colocou, né? A gente tem benefícios iguais para homens e mulheres, todos, né? Então, a questão de creche, auxílio e tudo mais, adoção, casamento, e para homoafetivo também. Então, tanto faz, se for feminino, masculino, são os mesmos direitos. Tem a licença, casamento, tem tudo. Todos os benefícios. Acho que isso é a primeira coisa, né, que precisa fazer. E essas ações, quando elas não são isoladas, né, como a gente comentou antes, elas vão fazendo que o ambiente todo evolua para uma igualdade. Para uma igualdade, né? Todo mundo é tratado igual. Começa com uma aceitação, daqui a pouco começa primeiro com uma curiosidade, do diferente, uma aceitação, e depois uma valorização. É muito legal. Eu acho que com a tua pergunta, você pensa o seguinte: quando a gente equaliza, na Johnson também todo homem e mulher independente tem o mesmo direito, os mesmos benefícios.
Mas, por exemplo, na questão da licença paternidade, a gente se deparou com outras perguntas, que é a grande beleza desse processo evolutivo da diversidade e da inclusão nas empresas, é que a gente começa, a cada passo que a gente dá, a gente começa a se fazer perguntas que jamais estariam na nossa cabeça antes. Então, por exemplo, com casais homoafetivos que adotam uma criança. Duas mulheres ou 2 homens. Os 2 trabalham na empresa. Eles têm direito à licença maternidade, à licença paternidade ou às 2 licenças. Então são questões que, assim, que são incríveis de você ter a oportunidade de se questionar em relação a isso. Que era uma coisa que há 30 anos jamais. Há 10 anos. Jamais se falaria 5. nisso. Então eu acho que essa é a beleza do processo evolutivo que a gente está acompanhando e está ajudando a escrever. Então, isso para mim é sensacional de poder acompanhar, porque mudaram as perguntas, elas ficaram mais complexas, elas ficaram mais desafiadoras, e isso é muito bacana. Sobre 50 mais. Adorei. Sobre 50 mais, né? A gente, pegando o teu gancho, a nossa pirâmide está invertendo, a gente está ficando uma pirâmide retificada já, populacional, e ela vai inverter até 2025, se não me engano, para uma pirâmide invertida. Então isso tem que ser revisto já. O que acontece é que a gente está envelhecendo mais rápido, tem uma taxa de natalidade menor, e a Sodexo tem um trabalho que surgiu de novo na França, porque é um país muito mais envelhecido, né, de trazer senior para o mercado de trabalho de volta, que a gente trata com 55 mais, na verdade não 50 mais, lá, porque a gente tem... Não, já é aposentado, na verdade. Muitas pessoas já estão aposentadas lá fora. O que acontece é que a gente está trazendo isso para fazer o quê? Um mentoring reverso. Então ele vai entrar para ser um coach de um projeto, porque ele já foi um executivo ou uma executiva de alta competência, alta performance, que está em idade laborativa ainda e com vontade de trabalhar. Então ele vai entrar para trabalhar, ele pode escolher um part-time job, que também é um outro tabu. No Brasil, falar que vai trabalhar part-time não dá, porque você é preguiçoso. Ou não permite, ou até permite agora, mas ainda é mal visto como que é preguiçoso, né? Então assim, né? E lá fora não, eu estou trazendo isso para cá, para o Brasil, para quê? Para que a gente possa fazer um trabalho que ele vai virar um gerente de projetos, um coach de uma molecada, e vai aprender outras competências que essa geração tem para trazer. Então é um ganha-ganha, e ele não quer trabalhar mais 50 horas por semana, ele quer trabalhar 20. Só que 20 horas dessa pessoa que tem 40 anos de carreira, voa. Né? E vale mais? E vale muito. Vale mais? Não, porque pensa assim, se a pessoa tem 40 anos... Isso é revertido em salário, é isso que eu quero dizer. Bom, a questão é a seguinte, o salário vai ser proporcional. Então eu não vou deixar de pagar, porque ele era executivo, trabalhando 50 horas, ganhava muito bem. E aí voltou, eu vou pagar menos. Não, vai pagar igual que a pessoa ganhava, ou o que ela merece ganhar como executivo, mais as horas que ele quer trabalhar. Tem um emprego pra mim lá? Mas voltando para a sua pergunta do 50 mais, eu acho que é super pertinente. Respondeu? Porque eu estava num fórum há uns 2 meses de RH e essa pergunta surgiu. E todo mundo que estava no painel ficou paralisado um pouco, porque a gente está muito focado para os millennials, e só se fala em millennials e choque de geração e etc., mas a gente não presta atenção em quem tem mais de 50. Fato. E existe uma urgência para se olhar isso. O que eu vejo, e eu venho de 3 experiências em empresas multinacionais, é que para a multinacional não faz muita diferença. Você não contrata pela idade, você contrata pela experiência, pelo valor que aquela pessoa vai agregar para aquela posição. De novo, é a pessoa certa na posição certa. Então eu tenho visto cada vez mais, aí eu não posso falar de realidade de empresa brasileira, mas em empresas multinacionais eu tenho visto cada vez mais profissionais sendo contratados com 50, 55 anos, 52 anos. Não existe essa discussão. Agora, a discussão de ter uma política que olhe para esse mercado e que saiba onde identificar esses profissionais, isso eu não vejo ainda sendo discutido. A discussão que tem, na verdade, que eu concordo com a Nívia, não é a discussão de vai contratar ou não. A discussão é, a pessoa, ela ficou cara, a empresa reduziu, não precisa ter mais um executivo que ganhava muito, muito no passado, e hoje em dia tem caído os salários. Então, um vice-presidente de RH hoje ganha menos do que um VP de RH 5 anos atrás. Então tem caído essas faixas salariais. O que acontece é que depois essa pessoa não tem mais como voltar. Então o que a gente tem entendido é o que eu posso oferecer para que volte numa outra função
né, e não no mesmo cargo, mas que tenha uma remuneração equivalente que respeite a sua competência. Porque esse ano de janela é o que vai fazer a diferença num projeto às vezes. Né? Então... Muito boa pergunta. Mas é muito boa. Mais alguém? Bom. Oi, seu nome? Meu nome é Cristiano. Acho que o primeiro homem perguntar, né? Só a mulher perguntando. Só aí, Cristiano. Nós começamos com a maioria e agora acho que tem um empate técnico aqui, número de homens e mulheres. É um assunto complexo. Eu queria abordar a parte de cotas. E no mundo corporativo, igual a gente está vendo aqui, capitalista, competitivo, nós estamos com empresas aí, Sodexo, Boticário e Johnson, que trabalham no mercado competitivo, tem concorrentes. E aí a gente esbarra com a questão de cotas, foi colocado aqui, pelo menos no Boticário, que existe lá uma regra, parece, 50-50 para cargos, para disputa. E a pergunta é o seguinte, se você for passar isso para um outro ramo, que existe competição, quando você coloca cota, é porque você quer equilibrar as forças. Vamos pegar aqui um campeonato de vôlei e um campeonato de futebol, por exemplo. No vôlei brasileiro você tem cota, você tem ranking. E um clube não pode ter tantos jogadores melhores do que o outro para ter uma competitividade. Se você vai para o futebol, isso não existe. Nas empresas, pelo jeito, o Boticário que eu entendi, é que ele quer criar essa certa equalidade, quer dizer, equidade, desculpa, entre gêneros. E o que eu vejo é que o mercado, às vezes, ele não te dá. E a questão de cotas, eu vou dar um exemplo, eu trabalho numa empresa que tem 70% de mulheres. Então eu estou muito tranquilo para falar porque eu sou minoria lá. Né? Inclusive em todos os níveis, até 6 meses atrás, tinham 2 superintendentes, um era homem e outra mulher. Então, isso não tem isso. Mas eu vejo hoje com a questão de cotas, principalmente nas empresas, foi colocada aí a questão de deficientes. A gente tem também os menores aprendizes e estagiários. Eu fui estagiário. Estagiário na época era uma chance de você entrar no mercado, então você se dava muito. Hoje um estagiário não pode fazer nada numa empresa. Ele tem que ser vigiado o tempo inteiro, tem que ser monitorado, tem que ter alguém que vai verificar o que ele está fazendo. Os boys, muitos boys foram contratados na minha empresa. Hoje os menores aprendizes não estão com vontade e as próprias empresas mudaram muito. Então, assim, como é que vocês estão vendo isso? A gente tem a Cruz Vermelha que trabalha, eu sou de Belo Horizonte, e ela tem o menor aprendiz. Um dia por semana o menor aprendiz não trabalha na empresa porque ele tem que ficar lá para aprender. Ele não pode fazer um serviço de banco, ele não pode carregar uma caixa, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo porque tem um monte de restrição. Eu até entendo que tem muitas coisas que realmente não deveriam acontecer. Mas hoje está restringindo tanto que hoje a gente não reaproveita estagiários, não reaproveita menores aprendizes, porque essas pessoas não se engajam tanto como um colaborador. Como é que vocês estão vendo isso? Assim, será que é uma percepção só minha nesse mercado? Eu posso te responder com bastante propriedade de causa. No meu time, eu tenho 5 estagiários e um jovem aprendiz. E eu diria para você que eles são super engajados e, assim, não é que eles não podem fazer nada, muito pelo contrário. Como eu, pessoalmente, acredito numa gestão horizontal, eles participam toda semana da reunião de time nossa. Eles têm projetos pelos quais eles são responsáveis do começo ao fim, porque só assim você desenvolve o talento. E eu tenho 2 analistas sênior no meu time que começaram como estagiárias. Então, talvez você tenha uma percepção que a gente pode te ajudar. Eu comecei como estagiária. Eu também na minha carreira comecei como estagiária. Então, eu acho que todos, né? Todos. Então, eu acho que depende muito de por onde você olha. Eu estou te dando a minha experiência concreta hoje. A minha realidade hoje, eu tenho 5 estagiárias e um jovem aprendiz. E todos eles têm projetos que a gente não é que a gente fica supervisionando, fiscalizando o que eles estão fazendo. A gente
trata-os como a gente trata um analista, um coordenador, um gerente, dando responsabilidade e esperando que eles entreguem. E, óbvio, fazendo o acompanhamento e dando as ferramentas para eles se desenvolverem. Gestão, né? Gestão. Sem dúvida. Eu particularmente, eu acho muito legal isso, porque assim, a gente tem a questão legal e claro que tem algumas restrições, mas como é que a gente vê lá? A gente tem jovem aprendiz na área, estagiário, e a gente já, nesse ano a gente não tem nenhum trainee. As vagas são disputadíssimas, né? Mas a gente já teve trainees também. A nossa última trainee está morando em Boston, trabalhando numa empresa de sustentabilidade, fazendo consultoria. Então, assim, a gente encara como uma entrada mesmo, e aí, se esse estagiário quiser seguir a carreira de sustentabilidade, ele vai ser efetivado na nossa equipe. Se não, ele vai para outras áreas, com essa visão. Então, assim, o Renato, que é um dos coordenadores, e o Omar, que é o outro, que investe mais tempo do que eu, que não estou todo dia com eles, tem uma responsabilidade no desenvolvimento e, por exemplo, no caso dos jovens aprendizes, que são mais jovens, né, ainda, até numa coisa muito de orientação, até de vida, enfim, é onde eles estão aprendendo a conversar no ambiente corporativo, a se vestir, a se comportar, a se relacionar. Então, é o primeiro chefe. É muito importante. Então, a gente encara isso com uma super responsabilidade. E a gente tem orgulho. Várias jovens aprendizes nossos, meninas, inclusive, né, não só meninos, tem a Andressinha, enfim, tem várias áreas de negócio da empresa hoje e assim, se desenvolvendo, crescendo, é muito bacana ver isso. Eu acho que a lei tem as suas restrições e tudo, mas a gente tenta olhar isso como uma é meio jeito uma de trabalhar dentro dela, um jeito né? de trabalhar dentro dela. Das possibilidades e das limitações que a lei impõe. Agora, eu concordo um pouquinho, por exemplo, na nossa opção a gente não usa cotas, eu acho que eu me expressei mal ali. A gente tem hoje 50% e a gente quer ter, assim, uma política mesmo, mas eu particularmente acho que só a cota não funciona, mas acho que também depende da cultura da empresa. Tem empresas que é o CEO que fala e põe meta no executivo, tem empresas que vão mais pelo engajamento e por várias ações afirmativas. Eu acho que depende da cultura e do momento da empresa. E queria reforçar uma outra coisa que não sei se ficou claro para todo mundo, Djalma. A questão da acessibilidade hoje para todos os tipos de deficiência é lei, né? Então, assim, em todos os pontos de contato com os stakeholders, e é um desafio, nem tudo tem solução. A gente está aprendendo muito, fazendo grupos de discussão, focus grupos com os diferentes tipos de deficientes, para a gente aprender como que inclui de verdade. Então, um exemplo, nos produtos, né? Tem produto que o shampoo é igual ao condicionador, a embalagem. Como que o cego vai saber, né? Tira a embalagem de fora, como que ele vai saber? Então, a gente criou etiquetinhas para identificar. Olha, esse aqui redondinho é o shampoo, essa etiquetinha aqui quadradinha ou com uma textura, alguma coisa assim, para que ele, ao chegar em casa, possa. Mas, ingenuamente, quando a gente começou a trabalhar esse tema, que foi ano passado, quando, né, mais estruturadamente, mais olhando todos os pontos de contato, a gente achava que colocar braille seria solução em tudo. A gente pensar isso, não é? Não, 30% dos cegos lê braille. Então, assim, você não atinge todo mundo. E além disso, o braille é tão grande a impressão que você não tem como colocar tudo fora lá. Isso. Shampoo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não dá pra colocar shampoo e já fica a metade da embalagem. Então, né? Várias. Então é importante, como a gente falou ali das mulheres, né? É importante esses grupos de focus group, de discussão e de diálogo para você, de fato, desenvolver soluções que deem inclusão. Acho que na cota de PCD, essa cota legal aí é muito negligenciada pelas empresas, acho que preenche e deixa lá. A gente já investiu em treinamento, a gente teve programas de desenvolvimento até para jovens aprendizes, Sou Cidadão chamava, mas é para esse desenvolvimento que às vezes eles não têm na família ou na escola. Formação, né, tem que investir mesmo, se você quiser ter para você, como força de trabalho, ou para o mercado, para um país melhor. Falar, Djalma. Vou tentar falar uma coisa mais breve. Assim, eu acho que a lei de cota, seja ela de aprendizagem ou de pessoa com deficiência, ela é uma oportunidade. Falando de aprendizagem, a gente pode entender, eu vejo isso como o seguinte: os aprendizes que a gente contratou, e eu tenho hoje no meu time 2, e como a Nívia tem uma das pessoas que ela está sendo dentro do meu time hoje, a retenção que eu tenho é muito melhor. Então, também eu consigo quantificar isso depois. Se eu investir nessa molecada que está chegando, que é a geração já Z, não é nem mais Y, eles vão querer ficar muito mais do que o pessoal que você traz de fora, né? Isso é uma vantagem. Eu acho até competitiva, porque vai custar caro eu treinar de novo, mandar embora e tudo mais.
Outra coisa legal, que eu acho que pontuar aqui, a lei da aprendizagem ela é uma realidade só na América Latina. Então, outros países não têm isso. E quando eu vou até explicar na sede da França ou em Washington, o que é isso, eu não entendo. Né? Ok. Só que, de novo, eu acho que você investir nessa molecada no começo, porque a questão que a gente tem agora nas nossas mãos é que fazer que eles queiram trabalhar conosco. Né? Eu já fui em universidades, tem gente que fala para mim assim, mas por que eu vou trabalhar para você? Eu não sei se eu quero trabalhar as horas que você trabalha, quer dizer, tem uma outra discussão atual que eu nem sou atrativo para essa molecada. Né? Não somos. Sim, então tem um questionamento deles atual. E da pessoa com deficiência, eu vejo a lei de cotas como uma base da discussão. Como a gente trouxe no começo, se o espelhamento é 24% da sociedade, eu tenho que entender os 5%, de acordo com o tamanho da companhia, de 2% a 5%, como uma questão que a gente pode começar a discutir. Porque se a gente olhar e sempre buscar, e é possível encontrar alta performance com pessoa com deficiência, que parece um antagonismo, mas não é, a gente vai começar a hora que você superar a lei de cotas, que eu já fiz isso, é maravilhoso, você vai entender que esquece a lei como uma ação punitiva negativa, né, que o americano fala que é o carrot and the stick. Eu tenho medo de apanhar e levar a multa, e eu vou trabalhar com as pessoas com competência, e aí isso vira carne de vaca. Então quando a gente tiver isso um assunto que não é mais o que eu faço, e quando a gente aprender a trabalhar com a questão do Braille e superar tudo isso, vira só pessoas, né? Mas eu entendo que tem uma restrição e talvez a maneira que tenham te trazido seja uma maneira não ou comprometida também, enviesada de que a lei é um saco, né? Acho que é cuidadoso pra gente também tentar evitar cair nesse lugar, porque cumprir regra também às vezes é difícil, mas faz parte. E eu acho que tem só uma questãozinha que eu me lembrei agora de um episódio, a gente tende a tratar PCD como uma coisa única, né? Sim. E não é. É diverso, o universo de PCDs Sim. É absolutamente diverso. Eu estava participando de um projeto, mentorando um grupo, e um dos outros grupos tinha um aplicativo que chama HandTalk para pessoas com deficiência auditiva. E eu não sabia que a maioria das pessoas surdas, elas não falam, elas não leem português. Sim. Então elas são absolutamente excluídas. Eu fiz uma entrevista sobre isso ontem, por causa do tema do Enem. Então, do nosso mundo. Uma estrutura gramatical, é uma linguagem absolutamente diferente de tudo que os ouvintes conhecem. É diferente. Então imagina o quanto que a gente está perdendo, o número de população. Pode ter um monte de gente surda ao nosso redor que a gente não sabe, não está escrito, eu sou surdo. A gente não se comunica com eles estão fora do mercado de consumo, porque não tem acessibilidade para eles. Ou seja, se eu pegar essa fatia, e aí outra coisa curiosa, as pessoas falam em pessoa com deficiência, o que a pessoa pensa é física, motora, não é. Dentro desse, a gente explodir esse número, o principal é o surdo. Sim. E aí o que acontece é que esse sub-nicho, eu deixo de comprar Johnson, Boticário, e pode ser um decisor que vai contratar essa Nexon no futuro também. Quer dizer, olha como é prejudicial em termos de negócio também. É um percentual muito alto, né? Sem dúvida. Para você ignorar. Tem outra pergunta. Seu nome, por favor? Luciana Fortuna. Eu vou voltar a um tema que fiquei mais curiosa. Curiosa não, na verdade aconteceu comigo. A gente fala muito dessa questão de maternidade, quando volta, não tinha mesa mais, enfim. Aconteceu comigo e foi gradativo, né? Quando eu voltei, foi tirado o poder, entre aspas, né? Mudaram minha função. Aí, com o tempo, mudaram de novo até a hora que eu fui demitida. Não pela maternidade. Quanto tempo depois? 1 ano. 1 ano depois. Então é pela maternidade. Tem uma pesquisa da Price que fala sobre isso. Exatamente. A maioria das demissões é até 1 ano. E é inacreditável, porque daí geram 2 perguntas, né? Quando que isso vai mudar? Porque isso aconteceu comigo há 6 anos. Quando que isso vai mudar? E a segunda pergunta é a história de flexibilidade para a mulher. Porque tem uma questão, eu não sei se vocês seguem um grupo no Facebook que chama DOTS. O DOTS é inacreditável. A maioria das mulheres, a maioria é mulher, e a maioria parou de trabalhar em grandes corporações quando teve filho. Pelas dificuldades, né? Ou porque foram demitidas muitas, né? E eu trabalhava nessa empresa há 9 anos, e até eu conheço a Neivia de muitos carnavais. A grande pergunta eu vi isso acontecer na Johnson. Acho que a Neivia ainda não estava lá, mas eu vi acontecer com amigas minhas. Em Johnson, Unilever, eu era da PepsiCo. Detalhe, minha chefe era mulher. Então, é muito o discurso, né? É a fala, né? Que não condiz com as atitudes.
Então, quando que isso vai mudar, né? Acabei de ouvir 2 histórias como essa, mas com uma demissão mais cara de pau mesmo. Ninguém esperou 1 ano. A pessoa voltou e sei lá, 1 mês depois foi demitido. Várias empresas acontecem isso. E eu vi muitas situações dessa em empresas onde as líderes eram mulheres, que participam de fóruns como esses. Isso me dá um desespero. Que elas estão reagindo, talvez, da mesma forma que elas, né, foram massacradas para poderem tratar. Mas participam desses fóruns falando de diversidade e da inclusão da mulher. Pois é, isso acho que é um serviço. É a casa de ferreiro e espeto de pau. O que eu acho, falando um pouco do que a gente tem, Lu, no caso da Johnson & Johnson, a gente tem todas as políticas e a gente tem muito poder na mão do gestor. Então, a implementação da política, muitas vezes, depende muito do estilo do gestor. Então, tem horário flexível para todo mundo, está na política. Tem home office, você pode fazer home office 1 vez por semana, todas as semanas do ano. Eu, por exemplo, estimulo meu time a que todo mundo, que estagiário e jovem aprendiz não pode, mas todo mundo que é assalariado, faça home office 1 vez por semana, porque eu acho que é saudável, é importante, você precisa de um tempo de silêncio, ainda mais em ambientes corporativos que estão muito abertos hoje, sem lugar fixo. Então, mas isso ainda depende muito do estilo do gestor, de como o gestor raciocina, muitas vezes. E é esse mecanismo que as empresas precisam aperfeiçoar para que a política seja cumprida, independente do gestor aprovar a política ou não. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma gerente que teve gêmeos. Eu cheguei na Johnson, ela me contou que estava grávida de gêmeos. Em janeiro ela saiu, ela teve gêmeos, ela ficou 6 meses fora. Ela acabou de voltar. Eu nunca vi uma pessoa voltar na primeira gravidez de gêmeos com tanta vontade de trabalhar, com tanta produtividade, com tanta objetividade. Agora, ela combinou comigo. Eu vou chegar todo dia às 8 e vou sair às 5, porque 6 horas eu tenho que render a babá. 1 vez por semana, o dia do meu rodízio, eu vou fazer home office. E a gente está trabalhando muito bem dessa maneira. Assim, ela voltou melhor do que ela saiu. Então, mas de novo, eu entendo, porque acontece, não dá para dizer que não acontece, mas eu acho que o pulo do gato está aí, em como é que as empresas hoje conseguem fazer valer a política, os benefícios, independente se o gestor é mais moderninho, é mais horizontal, é mais conservador, é mais careta, porque eu acho que aí é que está a diferença, na minha percepção. E é cultural, né? O brasileiro é cultural. Mas aí tem uma coisa... você quer que a pessoa esteja fisicamente presente. E tem aquele viés de que a mulher, quando tem filho, ela fica menos comprometida, porque que é o machismo, porque ela vai ter que levar o filho no médico, porque o filho vai ficar doente. E o homem, quando mais tem responsável. filho, fica mais responsável. Ou também assim, né, Neivia? Né? Uma coisa, eu super Mas concordo. nenhum homem pede pra sair mais cedo pra ir buscar o filho desculpa, na eu escola. peço. Deixa eu falar que eu peço. Obrigada, me dá só me dá essa notícia de novo. Está mudando e eu peço, eu vou embora mais cedo. Mas quando pede, é elogiado. Nossa, que pai maravilhoso. Então, ele vai levar o filho ao médico. A mãe, olha, que relapsa, vai sair então, largar às vezes a reunião sim, às vezes aqui pra não. levar o filho no médico. Então, é quem cultural, elogia são as sim. mulheres e quem julga são os homens. Ah, mas deixa essa mulher, manda a mãe, manda a avó, manda alguém. É que nem chefe bravo, né? Se é homem, nossa, ele tá nervoso. Isso, mesma coisa. Se a mulher tá histérica. Gente, temos que falar. Mas eu só queria trazer um ponto importante que você falou. Como vamos mudar isso? Né? Aí eu acho que tem uma coisa que a gente tem que fazer, e tem empresas fazendo uma coisa prática, que é dando para a mulher a oportunidade dela escolher, se ela quiser ou não, repetir a avaliação do ano anterior. Ou seja, a Price está fazendo isso, né? E aí, se você saiu numa alta performance depois de 9 anos, ou 3, 4, quando você teve a sua filha, voltou sem a preocupação, a pressão de ter que fazer a mesma performance. Que se você já se provou em 4, 5 anos de companhia, que você já era competente. Então você volta escolhendo repetir o seu rating de avaliação, para que não tenha que ouvir o que a minha mulher ouviu recentemente, que é: ah, mas você não é mais a mesma Marina de antes. É claro que eu não sou. Caramba, é melhor. Né? E aí, de novo, quando a gente acolhe a questão, seja do homem, que vou buscar a filha na escola sim, e vou buscar lá agora, inclusive, tem reunião escolar, inclusive, do berçário, que tem reunião,
e eu quero estar lá e não quero estar em outro lugar. E se eu puder trazer isso como uma questão e ainda ser apoiado, significa que amanhã eu vou estar mais feliz, mais engajado, performando mais ainda. E não dizer, olha, agora você tem um problema para resolver na sua casa. Ou como eu ouço, entrega pra mãe, pra babá, pra sua mãe, pra todas as mulheres da história, mas você não tem que sair daqui, você é um executivo. E eu fico louco, falando, não, eu tô saindo. Mas acho que o desafio é esse, um pouco do que a Neivia colocou, é como é que a gente tira da mão porque existe bom senso, qual que é o bom senso? É o meu, é o teu, né? Enfim, cada gestor pensa de um jeito, tem um background que faz ele tomar decisões diferentes. Então, como é que tira da mão do gestor isso para que a política valha para todo mundo? E na questão do acolhimento, eu também acho que tem uma outra, não é só na volta, né? Por exemplo, a gente teve na nossa equipe duas, ela não ter que se afastar. Sim, se era no mesmo dia voltar, tudo bem, mas não viagens longas. E agora a outra também voltou, também não está viajando, Judite. Também o coordenador assume as viagens dela, ou o colega, enfim, a gente resolve de outra maneira. Porque é agora, isso. se eu puder acolher tudo isso, significa que você vai ficar mais feliz de estar ali. Então, esse é o problema. Se eu entender que você se torna faltante, então que pena que uma mulher conseguiu fazer isso com você e falar, então tu sai. É um problema, não é um problema. Uma outra coisa que também me incomoda um pouco, né? A Tatiana falou de algumas coisas que a gente ouve assim, né? Ah, ela optou por ter filhos, né? Ela optou por ter filhos. Aí eu sempre brinco, né? Os meninos riem de mim quando eu falo isso. Bom, gente, quando o casal senta, normalmente, casais evoluídos, né? Tomam decisões juntos, né? Então, assim, olha, Tatiana, agora você vai fazer mestrado, eu banco a casa. Depois, quando você voltar, eu vou e você banca, né? Alguma coisa assim. E na questão do filho, não dá pra fazer isso, né? Não tem como. Quem vai ter o filho agora? Você ou eu? Não, é a mulher e pronto. Então, assim, não é uma opção. É uma opção ter ou não ter o casal, né? Claro. Mas não existe troca de papéis aí, né? Não existe divisão nesse caso. Tatiana, vou só te dar um dado para você ficar feliz. Tá, né? Da mudança. Meu chefe, no ano passado eu troquei de chefe e a minha primeira interação com ele eram 3:30 da tarde e eu precisava gravar um vídeo com ele. Eu falei pra ele, eu preciso gravar um vídeo com você. Você tem horário agora? Ele falou, até às 4. Porque 4 horas eu vou buscar os meus filhos na escola. E ele deve ser considerado um cara incrível, um pai ótimo. Pois é, mas quando eu falo que isso não deveria ser normal. Ele dá o exemplo e ele estimula que os pais façam isso. Sem dúvida, sem então, dúvida. Quando vem Tomara que ele estimule também que as mulheres não sejam mal vistas quando fazem isso. Não tem essa questão. Essa questão não está instalada que lá. Bom, né? que Mas ótimo. Assim, e esse é o papel dos homens. É também bancarem. Sim. Eu sou pai, eu quero participar da vida do meu filho, eu quero levar no médico, Sim. eu quero... Meu marido que leva as minhas filhas no médico, não sou eu. Sim. E a fala eu não vou deixar cair o prato, entendeu? Se você me liberar, o prato não vai cair, porque eu posso trabalhar onde eu quero que eu esteja. Eu quero agradecer muito vocês que fizeram perguntas. Acho que fica claro que justamente pelos comentários e pelas perguntas que ainda tem um caminho longo aí a ser percorrido no que diz respeito à diversidade. Gostei muito e vou repetir a frase da Neivia. A diversidade é uma realidade, a inclusão é uma escolha. Djalma Scartesini, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer estar com você. Malu Nunes, muito obrigada. Neivia Justo, obrigada. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Muito obrigada, gente. Até a próxima.